Pessoal, fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos ver aqui o Caio Coppola destruindo, detonando o presidente Lula, né? E também destruindo toda a narrativa aí do José Eduardo Cardoso, que fica tentando defender o presidente Lula e defender o indefensável, né? Mas não adianta, porque quando bate de frente aí com o Caio Coppola, a argumentação dele é incrível, porque ele fala sempre em cima de fatos, de pesquisas, de dados reais, de reportagens, né? Então, o Cardozão termina passando uma vergonha danada, porque ele só fala em cima de narrativas, né? De achismos. Então, eu acho que não é assim, eu acho que não é assado, é tudo na base do eu acho, né? Ele não mostra um dado sequer relevante para debater com o Caio Coppola. Então é isso daí, pessoal. Não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos, tá? E depois deixa o seu comentário aí dizendo o que você achou desse debate, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos assistir aqui um grande debate da última semana, da última quinta-feira da semana passada. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao grande debate comigo, Juliana Lopes, e com os comentaristas Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Em São Paulo, a Marcha para Jesus reuniu autoridades e políticos como o governador do estado, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Ao discursar, Tarcísio falou em reconciliação e ressaltou a necessidade do perdão para superar obstáculos. O governador também cantou Enrolado na Bandeira de Israel. Para representar o governo Lula, o evento contou com a presença do advogado-geral da União, Jorge Messias. Em nota, o presidente da República disse que não pôde comparecer por compromissos do governo e elogiou a celebração. Vamos então ao debate, começando por você, Cardoso. Os evangélicos serão mesmo decisivos em 2026? Olá, Juliana. Olá, Caio. Eu acho que os evangélicos têm uma importância hoje muito grande na política brasileira, como também tem os católicos. E esse é um terreno hoje que está colocado para a disputa política que se dará, obviamente, no ano que vem. É óbvio que o governador Tarcísio ele tem uma estratégia. A estratégia dele me parece visível de ser o candidato da extrema-direita e talvez também da direita para a presidência da República. Para isso, ele tem uma estratégia, seguir os passos de um caminho. O primeiro deles é ele tentar consolidar o seu apoio no bloco bolsonarista. Nós sabemos que Jair Bolsonaro não poderá ser candidato. E nessa perspectiva, está hoje posta a disputa entre todos aqueles que querem receber a herança do bolsonarismo. Tarcísio é um deles. Então, neste momento, ele precisa consolidar sua presença neste bloco. Afinal, Tarcísio não é um bolsonarista raiz, mas ele é um bolsonarista de ocasião. Uma ocasião que fez com que ele fosse governador e que talvez possa fazer com que ele seja presidente da República. Todavia, Tarcísio é um homem inteligente e sabe que ele não poderá a eleição contando exclusivamente com o apoio desta base bolsonarista. É necessário que ele obtenha votos daqueles que estão entre os dois lados dessa disputa polarizada. Então, eu sinceramente acredito que nesse momento ele utiliza discursos, faz gestos, tudo para conseguir se consolidar como candidato da extrema-direita. E depois ele fará gestos e migrações ao centro e talvez até a setores de esquerda, na perspectiva de ganhar a eleição. É claro que todo esse comportamento de Tarcísio, a meu juízo, reflete hoje a disputa pelo, repito, espólio de Jair Bolsonaro, que não podendo ser candidato, deixa aberto esse espectro político à disputa, onde nós temos o próprio governador do Paraná, Ratinho Júnior, se apresentando e se credenciando para ser candidato, onde nós temos o governador Ronaldo Caiado, também, de Goiás, se apresentando para ser candidato. Nós temos também o governador Zema, de Minas Gerais, também se colocando, aparentemente, nesse processo, como ainda temos aqueles que são herdeiros mais diretos de Jair Bolsonaro, como seus filhos e a própria Michelle. Há ainda muita indefinição nesse campo. E claro, quem sair na frente e conseguir consolidar o recebimento desta herança, desse espólio bolsonarista, seguramente estará na frente. Tarcísio tem as condições de estar no governo do maior estado da federação, ter uma máquina muito bem posta na sua frente para poder alavancar.
Do outro lado, lá da esquerda, nós temos uma candidatura única, consolidada, que acredito vai se confirmar, que é a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não há disputas nesse campo da esquerda. Mas nesse momento, à direita, nós temos esse espectro de disputa. E Tarcísio joga o tabuleiro como lhe parece bem. Ele vai ao ato, identificando-se com Israel, botando a bandeira, abraçando ela, como também fez campanha para Donald Trump, buscando a correspondência direta com esse segmento ideologizado da extrema-direita. Posteriormente, aguardem. Se ele for candidato, ele terá que fazer gestos ao centro e talvez até setores da esquerda que possam estar descontentes com o governo Lula. Essa me parece a estratégia. E claro que nesse movimento que ele terá que fazer no segundo momento, ele pode desagradar os bolsonaristas raiz. Então não é fácil a tarefa do governador Tarcísio, como não será fácil a tarefa de nenhum daqueles que hoje pretenda usufruir desse espólio bolsonarista na disputa presidencial que se avizinha. Portanto, acho, em síntese, Tarcísio faz o jogo dele, na estratégia dele, com vistas a ser o candidato da extrema-direita, para depois tentar, a partir daí, construir uma candidatura presidencial do espectro mais amplo. Coppola, é fácil ou não a vida e a trajetória aí de Tarcísio de Freitas, né, pensando nas próximas eleições? E mais, os evangélicos são mesmo decisivos para 2026? Claro que sim. Olá, Juliano. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Nessa semana foi publicada uma nova rodada da pesquisa Datafolha. E já é o terceiro levantamento consecutivo que mostra o governo petista com uma aprovação muito baixa. Só 28% dos entrevistados avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, enquanto 40% avaliam o governo como ruim ou péssimo. E quando a gente faz o recorte do público evangélico, aí a rejeição dispara. 50% dos crentes classificam o governo Lula como ruim ou péssimo. E essa repulsa faz todo sentido, considerando aí o conjunto dos princípios, o conjunto dos valores cristãos. O Lula já se declarou a viva alma mais honesta do país, afirmando que nem nas igrejas poderia haver alguém mais honesto do que ele. Uma fala mentirosa, impregnada do pecado capital da soberba. Mais recentemente, o Lula afirmou que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele, Lula, seria presidente. É uma blasfêmia carregada de vaidade narcisista, um dos pecados prediletos do diabo. O Lula já defendeu o aborto livre como uma questão de saúde pública, que deveria ser direito de todos e não motivo de vergonha pelo fim de uma vida humana indefesa. O Lula já afirmou que a agenda da família é uma pauta atrasada. E os seus aliados na justiça, na política, atuam para promover a ideologia de gênero e descriminalizar as drogas. Finalmente, Lula foi celebrado, Lula foi elogiado, Lula foi divulgado por grupos terroristas islâmicos por suas falas repreensíveis contra Israel. E algum tempo depois se tornou persona non grata no país porque ofendeu o Estado, porque ofendeu o povo judeu com uma comparação nojenta sobre o nazismo. Então, como se não bastasse tudo isso, o governo Lula protagonizou mais um grande escândalo de corrupção, a farra do INSS, esquema que beneficiou entidades ligadas ao PT, incluindo supostamente o sindicato dirigido pelo próprio irmão do presidente. Mas, dessa vez, os fraudadores foram longe demais e desviaram dinheiro de idosos, de vulneráveis, de pessoas com deficiência, roubando aí 4 bilhões de reais em apenas 2 anos do PT no poder. E a Bíblia repudia aquele que tira dos necessitados. Não explorem os pobres por serem pobres, nos alerta aí o livro de Provérbios. Portanto, é muito natural que os evangélicos repudiem aqueles que eles identifiquem como grandes corruptos, como mentirosos inveterados e como pecadores impenitentes. E eles vão votar de acordo com a sua consciência, a sua filosofia moral. Então, respondendo aí objetivamente a pergunta, sim, os evangélicos terão um impacto decisivo na vitória da direita em 2026. O censo mais recente estima que 1/4 dos eleitores professam a fé evangélica. Mas tem algumas projeções que chegam aqui à casa dos 30% do eleitorado brasileiro composto por evangélicos. E nesse caso, vestir a bandeira de Israel, como fez o governador, e participar da marcha para Jesus, passa uma imagem bem melhor do que não ser bem-vindo em Israel e ser repostado por terroristas islâmicos. Cardoso, agora, a ausência do presidente Lula sugere uma distância entre o presidente e o eleitorado evangélico, ou até mesmo da esquerda, o eleitorado evangélico?
Não, veja, inclusive recentemente nós debatemos aqui no grande debate a perspectiva que o próprio Partido dos Trabalhadores tem de construir uma melhor relação com os segmentos evangélicos, o que me parece absolutamente legítimo. É necessário construir esse diálogo. Muitos setores evangélicos, historicamente, defenderam candidaturas do Partido dos Trabalhadores, defenderam Lula no passado, defenderam Dilma no passado, me lembro, inclusive, de muitas lideranças evangélicas defendendo esses governos e os processos eleitorais, né, do qual eles saíram vitoriosos. Ora, eu acho que se hoje existe esta dificuldade, há necessário que se recoloque o diálogo com os setores evangélicos, como tem que se fazer também com os católicos, com todos os segmentos plurais da sociedade. Claro, eu acho isso correto. A presença do presidente Lula hoje, evidentemente, estaria dentro de um contexto em que a agenda dele pudesse justificar, mas não podendo estar, ele mandou um ministro do Estado, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é evangélico. É petista e evangélico, historicamente. Então, nesse contexto, ele se fez devidamente representar. Agora, no que se refere a bandeiras, cada um vai se colocar a bandeira que acha correta. Eu, se fosse hoje governador de um estado, eu defenderia uma bandeira que é a bandeira da paz. E vou lhe dizer por quê. Porque o que o Hamas fez com Israel é inaceitável. A resposta qual é? Paz. O que Israel fez na faixa de Gaza é inaceitável. Bombardeando também hospitais, matando crianças, etc., ou seja, algo que tem como resposta a paz. O ataque de Israel ao Irã, embora se fale, não, eles não podem ter a bomba atômica, quando Israel não assinou o protocolo e tem a sua bomba atômica, teria que ter uma resposta à paz. Ninguém deve ter a bomba atômica, nem Israel, nem Irã, nem ninguém. E, por fim, os ataques que hoje faz também o Irã, atingindo um hospital lá em Tel Aviv, exige como resposta a paz. Porque se atinge hoje um hospital em Tel Aviv, muitos hospitais também foram atingidos na faixa de Gaza. Isso, a meu ver, é um crime de guerra, em que todos estão livres para praticar, lamentavelmente, num mundo como o de hoje. Então, portanto, eu acho que perdem aqueles que respondem por importantes unidades federativas ou por países a oportunidade de se enrolar na faixa da paz. Parem com isto. Esta guerra é uma insanidade. Estão morrendo inocentes, estão morrendo crianças. O mundo não pode conviver com este radicalismo do Hamas, com o radicalismo do Benjamin Netanyahu, que fez o que fez na faixa de Gaza, que iniciou um ataque, optando pelo ataque militar ao invés de incentivar a busca do diálogo através da diplomacia. Também não pode conviver com este regime do Irã, que é absolutamente autoritário, ditatorial e que massacra os iranianos. Em síntese, basta a insanidade. Chega de autoritarismo, de radicalismo e de extremismo. Chega de nós termos esse dogmatismo que eles são os inimigos, nós somos os bons e os puros. Eu tenho a Bíblia do meu lado, o resto tem o capeta ao seu lado. Por favor, esse dogmatismo gera exatamente isso: guerra, destruição, intolerância. Algo que nós não podemos conviver num mundo civilizado e democrático. Nós temos que, claro, divergir. A divergência é ótima, mas não invocar-se para si, como faziam os inquisidores antigos, com a Bíblia na mão e dizendo: vocês são impuros, vocês são infiéis, eu vou aniquilá-los, ó bruxos, ó hereges. Não é assim que se faz. As pessoas têm o direito de ser evangélicas legítimos, os católicos legítimos, pessoas que são ateus também que o sejam. E nós temos que ter comunistas, pessoas de direita, todos. Tem que sentar e dialogar e conversar, respeitando urnas, respeitando votos, sem querer dar golpe de Estado quando se perde, sem dizer que maquininhas não funcionam quando eu perco a eleição e que fica tudo tranquilo quando eu ganho. Isto é fruto de um momento em que é necessário, mais do que nunca, que as pessoas saiam enroladas na bandeira da paz. Parem com a intolerância, parem com a violência, lutem para que sejamos novamente livres para poder debater as nossas ideias, ganhar ou perder nas urnas. Coppola, o que sugere mais essa ausência do presidente Lula na Marcha para Jesus? Uma distância entre o presidente, a esquerda e o eleitorado evangélico? Olha, só para não insultar a inteligência da nossa audiência, eu proponho uma questão. O que você, telespectador, acha que aconteceria? Qual seria a reação das multidões se Lula da Silva participasse da Marcha para Jesus, protagonizada pelo povo evangélico? Então, responda aí no seu íntimo essa questão e vamos repor a verdade dos fatos. A atuação do Irã, ela não é demoníaca por causa de uma divergência teológica que nós temos com o regime dos ayatolás. Não, é uma atuação demoníaca por questão de fato, porque eles buscam a arma mais poderosa que a humanidade já produziu, que é a bomba atômica, com finalidade genocida. Faz parte do arcabouço de crenças da teocracia ditatorial, genocida, militarizada do Irã, destruir o pequeno Satã
na figura do Estado de Israel, e o grande Satã na figura dos Estados Unidos da América. Não se responde à interpelação de guerra com uma resposta de paz passiva. Ora, se a pessoa está se armando para me destruir, o que eu devo fazer? Presenteá-la com flores? Propor diálogo, como foi feito nos últimos 20 anos? Esse ataque de Israel, que aliás está contemplado no direito internacional, porque é uma medida de autodefesa pela sua sobrevivência e a sobrevivência do seu povo, esse ataque de Israel se deu porque eles estavam há semanas de desenvolver uma arma nuclear. E ao contrário de Israel, que não participou do Tratado para a Não Proliferação desse tipo de armamento, o Irã participou. E não vamos colocar aqui, em relação de equivalência, um Estado genocida que viola direitos humanos, não apenas da sua população, mas que também financia terrorismo internacional. O maior financiador do Hezbollah, do Hamas, que adora repostar falas do Lula da Silva, e também dos Houthis. Então, não dá para a gente comparar alhos e bugalhos, não faz o menor sentido. De um lado, você tem uma democracia, né, liberal, parlamentar, que tem um governo composto pela vontade da sua população. Do outro lado, você tem uma tirania, uma ditadura, uma teocracia que oprime a sua população há décadas e décadas, que viola direitos e garantias fundamentais à torto e à direito e que tem como missão destruir outros povos. A resposta para isso não pode ser a paz, o diálogo, tem que ser a intervenção. É bom para a humanidade que não exista mais este regime iraniano, que haja uma transição de regime. Percebam a diferença no foco da ação. Israel usa de inteligência, ele escolhe alvos militares, pode haver efeito colateral na população civil, como era na faixa de Gaza também, onde aqueles terroristas covardes se escondiam em hospitais, em campos de refugiados, né? Agora, vejam como é a ação do Irã. Eles soltam seus mísseis, não objetivando alvos militares, não, eles estão atrás da população civil. Ou seja, não se trata de falar que meus aliados são anjos e meus adversários são demônios. Eles se manifestam de forma diabólica por seus próprios atos, não por uma divergência teológica ou ideológica que eu tenho com eles. Ou seja, eu não me refiro aqui a grandes corruptos como representantes do mal e da mentira por causa de predileção política. Eu me refiro a eles como grandes corruptos e pessoas representantes do que existe de maligno na nossa política, porque eles tiram dinheiro de quem não tem nada. Quem rouba dinheiro de idosos é um canalha. Ou não? Ou nós vamos inverter completamente a ordem das coisas? O que nós vamos propor para os grandes ladrões aqui da nossa república? O diálogo? Não, essas pessoas têm que ser punidas. E da mesma forma, um regime autoritário tem que ser admoestado e tem que ser parado se ele está prestes a ter a capacidade de destruir um povo inteiro. Pois é, pessoal, tá aí, né? O Cardozão começou até a dar risada porque ficou com tanta vergonha, né? Porque foi desmascarado a sua argumentação ali, que ele só fica nessa coisa de botando tudo na base da ideologia, mas não é uma questão de ideologia, são fatos, né? São fatos, né? O Irã é terrível, é uma ditadura terrível, né? E estão se armando, e aí o que acontece? Não dá, né? Estão ameaçando ali a Israel, né? E então a coisa fica complicada, não tem como você ficar querendo negociar com esse tipo de gente. Você vê lá o Zelensky, né, tentando negociar com o Putin lá da Rússia e não tem acordo. O Putin querendo, por mais que tentem fazer acordo, o Putin não aceita, porque ele é um ditador, ele quer a guerra, ele quer dominar o outro território, né, ele quer conquistar a Ucrânia. Então não tem jeito, não tem como negociar com esse tipo de gente. É o mesmo caso do Irã, né? Do Israel e Irã, não tem como ter acordo, né? Então o Cardozão fica dando risadinha aí porque tá passando vergonha, não tem argumento, né, para realmente debater, né? Bom, mas é isso aí, pessoal. O Lula praticamente está inelegível, né, de acordo com as últimas pesquisas aí, ele está praticamente inelegível em 2026, né, caindo pelas tabelas aí, 24% só de bom ou ótimo e 40% de ruim ou péssimo. Então a situação do Lula tá feia pra caramba, né?
Então, eu acredito que o povo evangélico, né, como foi sugerido aí na pergunta, eu acho que o povo evangélico vai votar em massa no candidato que for contra o Lula. Pouquíssimos evangélicos e pouquíssimos católicos vão continuar votando no Lula depois de todas as palhaçadas que ele vem fazendo nesse mandato, né? Apoiando ditadores, fazendo falas desastrosas, né? Falas preconceituosas, falas apoiando ditaduras, apoiando movimentos como o Jamais, eu não posso falar o nome certo, né? Mas o Jamais, você vai entender, né? Então é isso aí, pessoal, não tem como, né? É muito difícil que o Lula consiga se reeleger. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixe também o seu comentário. Valeu? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.